distantes um do outro, um buscando construir um futuro mais orgânico para uma estrutura de característica macrometropolitana, e a outra desesperadamente buscando mostrar a complexidade a todo cidadão que nós temos que tomar rápidas e urgentes providências, eu diria mesmo assim, para a sobrevivência da macrometrópole brasileira. Tá certo? Perguntas, dúvidas? Nossa assistente Tatiane levará o microfone até o local, só levantar o braço e identificar-se. Desde já parabenizar os nossos convidados pelas brilhantes apresentações. Senhor Emiliano, senhor Vicente, por gentileza. É só, primeiro, agradecer a presença de vocês dois e como bem disse o Eduardo, duas coisas muito interessantes, né? De um lado, São Paulo mostrando o atraso que nós estamos tendo. Tá? A macrometrópole com uma concentração muito grande, com uma infraestrutura monstruosa, tá certo? Com um PIB representativo do Brasil, tá? Numa região que, sei lá, é 0,5%, menos de 0,5% do território nacional, e mostrando que a curto prazo, está se falando de um período de 14 anos, nós vamos estar numa situação insuportável, tá? Sem conseguir levar carga, sem conseguir levar passageiros. Isso eu lembro em 2006, 2007, quando foi apresentado a OD de carga, que se já vislumbrava algo parecido, e infelizmente nós não avançamos. E de um outro lado nós temos o Maringá, vamos dizer, o Paraná, mostrando recuperando um pouco do passado, o passado que desenvolveu uma região com ferrovias, e buscando se antecipar ao futuro e dinamizando a região com um projeto que vocês ainda têm tempo de implantar, espero que ele seja muito exitoso, né? O que eu gostaria de provocar um pouco aqui, São Paulo, como o Paraná, eles tiveram desenvolvimento através das ferrovias. Boa parte das cidades que nós temos no interior de São Paulo, elas nasceram das ferrovias. E o que foi feito? Foi se apropriado dessas novas centralidades, ou seja, cada estação se transformando numa futura cidade, para buscar recursos para a sua implantação. Tá? Na apresentação que o Milton Xavier fez, eu vi que ele propunha 4 grandes eixos ferroviários nossos, tá? ligando Sorocaba, Campinas, você tem uma ligação para Santos e uma outra para São José dos Campos. E eu lembro, numa apresentação que foi feita pela CPTM, que propunha uma quinta, que era uma ligação Campinas-Sorocaba. Tá? E o que me chamou a atenção, na época que eles apresentaram, que a demanda dessa ligação Campinas-Sorocaba era maior do que a demanda da ligação São Paulo-Vale do Paraíba. Eu até prestei um pouco atenção, e andando na SP-75, naquela região, é um eixo de desenvolvimento muito grande. Até, vamos dizer, no final da apresentação, mostra um crescimento populacional nesse eixo. Por que nesta apresentação não foi pensado, quem sabe, dessa quinta ligação, que ela poderia buscar, a gente olhando o passado e se voltando ao futuro, uma criação de uma nova centralidade, de um eixo já potenciado, tá? Para gerar recursos que ajudem a mitigar os custos de implantação dessa linha. E um segundo ponto, o que nós estamos fazendo para buscar tirar este atraso que São Paulo está tendo? Se mostrou que lá com as cargas, a demanda de cargas que nós vamos ter, neste curto prazo, não dá mais para as estradas atenderem. A demanda de passageiros também não dá. Tá? Nós já temos mais de 1 milhão, quase 1.800.000 passageiros, mais ou menos, né? Que todo dia vem da macrometrópole para a região metropolitana de São Paulo e sai. O que nós temos que fazer para que esta proposta, que eu acredito seja básica para o crescimento do Estado e pela dimensão desta região para o país, tá? Para que a gente não tenha uma crise maior,
que saia efetivamente do papel. E Londrina, eu vi que vocês já estão fazendo, está fazendo alguma coisa, está aí pela MIP, eu espero que isso dê resultado. Obrigado. Bom, com relação à primeira questão, a ligação, o eixo Sorocaba-Campinas, a questão é a seguinte: nós tivemos historicamente o primeiro eixo a ser importante, a ser desenvolvido, foi o eixo São Paulo, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, por causa de estar ligando os dois maiores polos de consumo do país. Então. Depois, com a abertura da Bandeirantes, na direção de Campinas, o eixo Campinas virou o eixo da moda, e aí nós temos hoje o eixo industrial do Estado, que é região metropolitana, Campinas e Ribeirão Preto. Mais recentemente, a expansão do eixo Sorocaba. Então, Sorocaba, também conectada com essa região no eixo da 75, que liga Sorocaba a Campinas, onde várias indústrias, no período mais recente, se instalaram ali. Então. O que eu diria, respondendo a sua questão sobre isso, é que, nesse estudo, nós fizemos o primeiro estudo de pré-viabilidade do sistema, da necessidade de implantação de um novo sistema de acesso à região metropolitana, porque nós estamos vislumbrando que amanhã nós vamos ter problemas enormes com acesso à região metropolitana e tal. Mas no detalhamento desse trabalho que está sendo para se iniciar, ele contempla também as ligações adicionais transversais, no sentido de Campinas-Sorocaba, e Campinas-São José dos Campos também. Você disse bem, os próprios estudos nossos mostraram aqui que, na situação que está hoje, em termos de eixos, a demanda do eixo São Paulo-São José dos Campos é menor do que a de Campinas e Sorocaba. Imagino que essa situação deva melhorar um pouco, ou bastante, ou se reverter, criando as condições para o desenvolvimento regional, ampliar o desenvolvimento regional, desse que no passado foi um eixo importante, basicamente em função de dois investimentos que vão ter que se concretizar. Um que já está se concretizando, que é a complementação do Rodoanel no trecho norte, onde já teve uma expansão enorme da atividade de logística na direção de Guarulhos, no eixo da Dutra e da Ayrton Senna. O segundo é a construção do Ferroanel. O Ferroanel vai permitir também uma ampliação, uma indução importante para a atividade econômica no eixo de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, associado a outros investimentos, tipo a ampliação do aeroporto, ou o uso mais intensivo do aeroporto, e a ampliação do aeroporto de São José dos Campos, que hoje praticamente não tem atividade, e o aeroporto está lá, ocioso, e a concessão do Porto de São Sebastião. Essas providências vão criar novas condições também para ampliação da demanda de transporte e para investimento nessa região, para a dinamização da região do Vale do Paraíba. Mas tem toda a razão. É inequívoco que o eixo Sorocaba-Campinas é o eixo da moda e está ampliando muito a sua demanda de infraestrutura para atender a demanda futura de carga e passageiro. Segundo aspecto, com relação a como implantar essa infraestrutura, nesse estudo, não foi possível entrar em mais detalhes aqui, mas esse estudo que vai ser iniciado agora, é um estudo muito multidisciplinar, muito amplo, que, como eu disse, ele tem algumas vertentes importantes, essa vertente do projeto de engenharia, de uma engenharia de projeto que nós, no Brasil, não temos muita familiaridade, a consultoria aqui, em função de que vai ser projetos que vão chegar dentro da região urbana, operação logística multimodal em áreas urbanas, integração caminhão-trem, rodovia, ferrovia. Então, esse aspecto de projeto de engenharia é uma parte importante, que não vão chegar ao nível de anteprojeto, nesse estudo que vai, na nossa previsão, durar 20 meses, começar em janeiro. O segundo aspecto é o aspecto de que toda a avaliação da demanda vai ter que ser refeita, carga e passageiro, inclusive esse aspecto da demanda induzida,
Ou seja, a demanda que o próprio projeto vai gerar regionalmente quando ele for implantado a médio e longo prazo, que vai ser uma demanda para o próprio projeto de transporte ferroviário de passageiro e carga. Terceiro aspecto esse é um aspecto que ajuda a responder a sua questão, que é a questão, uma das questões que você, além da questão da regulação, a questão da financiabilidade. Ele está prevendo uma série de que vai ficar a cargo da consultora vencedora do consórcio vencedor dessa licitação, trazer experiências estrangeiras de como você agregar valor ao projeto, de valorização diária para viabilizar a financiabilidade do projeto, por exemplo, através do setor imobiliário, nas estações, na faixa de domínio que vai ser valorizada, shoppings em estações, e associar outros empreendimentos de infraestrutura já existentes no próprio projeto para você criar condições de financiabilidade. Nós estamos apenas adiantando aqui, no estudo de carga de pré-viabilidade, para você ter uma ideia, ele como é uma movimentação de carga de alto valor agregado para varejo da região metropolitana, esse segmento suporta tarifas altas. Então, no nosso estudo de pré-viabilidade, que nós já terminamos, em 2014, é um sistema que se autofinancia, sem necessidade de recurso público, transporte de carga, para container, para a região metropolitana e para Santos. O transporte de passageiros, nesse estudo, vai se procurar de todas as formas a exigência mínima possível de recurso público como contrapartida para a implantação desses projetos. Então, eu acho que essas providências vão ajudar a criar as condições para que esses projetos sejam implantados o mais rapidamente possível. Ok, vamos seguir. Tá ligado, senhor. Vamos seguir, senão não dá tempo. Vicente. Nós temos o senhor Vicente Abate também, nós temos... Estamos aqui com uma dificuldade de microfone. Senhor Vicente, por gentileza, na sequência o senhor ao fundo e a senhora, ok? Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Murilo, parabéns pelas exposições. A do Dr. Milton Xavier já tinha assistido recentemente na Fiesp. Murilo, o trecho entre Londrina e Maringá tem cerca de 150 quilômetros e as próprias cidades são, eu diria, cidades já, como você mesmo mencionou, de grande população e PIB. Vocês estão pensando em fazer um sistema de transporte nos 13 municípios e depois chegar nas duas cidades e fazer um sistema de VLT, fazendo um sistema trem-tram, como é comum na Europa? Obrigado. Oi, Vicente, obrigado pela pergunta. Tem muita coisa aberta ainda, né, no estudo. A gente está esperando algumas propostas que virão dos consultores. Mas a ideia justamente é fazer essa compatibilização entre o serviço regional e o serviço intermunicipal. Claro que, no começo do projeto, a gente entende que seria muito mais viável fazer um eixo estrutural dentro das cidades com um sistema mais ou menos tram-trem ou um VLT ou alguma coisa desse tipo, né? Só que o que a gente está pensando atualmente é como vai ser a compatibilização disso com o futuro serviço regional, né? A gente não quer esquecer, digamos assim, do serviço regional, né? Mas no começo, sim, a ideia justamente está se desenhando a isso, né? Tanto que o orçamento que foi cedido pela Caixa, que a gente está negociando no governo, ele trata justamente das pontas, né? Então, ainda tem muita coisa aberta que a gente está discutindo. É um projeto, uma PMI que é uma colaboração bastante ativa entre o Estado e os consultores, né? Tem tido bastante reuniões em torno a isso. Então, tem bastante espaço para inovações aí, digamos, né? Por favor, senhor, identifique-se. Sim, Frederico Bussinger. Eu não tenho dúvida de que, se o terrorismo do Xavier funcionar, sensibilizar, né, eu acho que nós seguimos um bom caminho, principalmente com o conceito que foi colocado, a concepção que está
dentro do projeto e ser implantado, certamente a região metropolitana e a macrometrópole terão uma logística e uma mobilidade bem melhor. E, da mesma forma, o trem pé vermelho, quer dizer, se ele se transformar em realidade, não tem nenhuma dúvida de que aquela conurbação certamente modificará. E, como está mais avançado o pé vermelho, a minha pergunta é específica, né, Murilo, que é o seguinte: nós tivemos a informação na sessão de abertura da vice-governadora de que a movimentação imaginada é de 30 mil passageiros dia, né? É a movimentação prevista. E uma das preocupações dos proponentes, isso foi expresso na audiência pública, é que justamente o projeto tem dificuldade de ficar de pé com 30 mil passageiros dia. E a minha pergunta vai justamente nesse sentido, porque nós tivemos aqui na sessão de abertura, com a exposição do alemão e do japonês, todos eles colocaram com muita clareza que os projetos metroferroviários, dentre várias coisas que falaram, eles têm que ficar de pé com um recurso advindo de outras funcionalidades. O japonês, inclusive, deu o número, 36% é o número dele lá. A minha pergunta objetiva para você é, dentro dos estudos que já foram feitos e como o projeto está adiantado, quais são os instrumentos que estão sendo pensados para se fazer essa transfusão de sangue dos outros setores para o sistema? Quanto é do CAPEX, quanto é do OPEX, que está sendo imaginado que virá de outras áreas que não o transporte? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu, infelizmente, ainda não posso te responder com clareza essa pergunta, né? Nós temos uma estimativa do LabTrans, que não previa esse tipo de coisa, ele somente mencionava, né, o estudo que o LabTrans fez, ele somente mencionava a possibilidade de receitas provindas receitas acessórias, né, provindas de outras áreas que não seja exatamente da tarifa. E agora, como eu comentei na apresentação, a gente está justamente esperando essa modelagem econômica financeira do projeto, primeiro para ver a viabilidade, entender o que será o nível de serviço, né? O que poderá ser explorado ao longo do trecho, comercialmente, enfim, a questão imobiliária também certamente vai entrar nesse aspecto. Então, agora eu não consigo te dar essa resposta, mas agradeço e quero passar que tem essa preocupação, né? É uma questão bastante delicada, a gente entende isso lá dentro da Secretaria, e, enfim, tem essa preocupação de colocar esse projeto em pé, e todos os esforços vão nesse sentido. Só não tenho como te responder, mas... Só o microfone, então, que nós estamos gravando, se nós estamos... para poder passar direitinho. Não, é isso que justamente deixa a gente um pouco apreensivo, porque, do ponto de vista da concepção, das ideias, das vontades, dos desejos, as coisas avançam maravilhosamente bem. Pode ser que a resposta a essa questão que eu fiz signifique que o pé vermelho não se transforme em realidade. Tão simples quanto isso. Ou seja, na verdade, eu acho que devia começar ao contrário. Ou seja, o que é que consegue viabilizar o projeto? Ao invés de fazer estudo de viabilidade, talvez fosse o caso de fazer estudo de viabilização, né? Essa é a sugestão. Só queria complementar que justamente o plano de desenvolvimento regional ele também vai tratar, ele vai englobar isso, né? Ele vai tratar como que o eixo vai ser desenvolvido e economicamente quais são as atividades que vão ser colocadas em torno do eixo, né? Então acho que isso também vai ajudar bastante essa questão. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma intervenção. Eu estou, por um período já de 1 ano e meio, trabalhando